Bom dia, bom dia. Então, hoje é o nosso primeiro troca-troca aqui de barras, né, do mês de julho. Esse mês nem ia ter, né? Mas aí a Fabiana, ai, podia ter barras. Aí me implantou aquela, colocou aquela sementinha. E aí eu vi que essa semana, né, gente, a gente tem aí a lua vai minguar e a gente tinha feito um combinado. Toda lua minguante a gente vai fazer barras, para não deixar a peteca cair. E esse mês, para ajudar, vamos baixar as barreiras, vamos pedir contribuição para as deusas e para os deuses galácticos, né, gente? Para ajudar esse mês, a gente tem três planetas retrógrados, né? Peraí que eu vou trocar a internet, peraí. Voltou? Ótimo, legal. Então, esse mês de julho é um mês que a gente tem três planetas retrógrados, né? Então, a gente vai sentir um pouquinho a energia retrogradando, alguns planetas que, interessante ponto de vista, que estão dando para trás. Mas, deixa eu mudar aqui, sair um pouquinho de som. Mas a gente tem também o Sol entrando em Leão na dia 20, 21, né, mais ou menos. Então é bem maravilhoso. E agora, a partir do Sol em Leão, a Lua entra em Leão daqui a pouquinho também. E aí é autoestima, né, gente? Aí Leão é a gente arrumar a nossa juba, é a gente cuidar, enfim, da nossa autoestima aí com muito afinco. Combinado? E tudo que tem embaixo disso, os eternos além conectados a isso, vamos destruir, criar, dispar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar, certo, errado, bom e mal, pode, POC, todas as 100, cursos, garotos, povares, criações, bases e aléns. Mãozinha no terceiro olho, mão lá na nuca, e vamos puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia, puxando energia. Puxando energia, estamos em 37 pessoas, o que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais? Que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nossos corpos, podemos ser a atração magnética, a repulsão de todas as energias sexuais generativas e a restauração de todas as energias sexuais generativas encarnadas. E baixa as barreiras e vamos lá para a banda de implantes. Quem não tem curso de barras não precisa ficar preocupado em colocar os dedinhos nos pontos, só recebe. E vamos lá, banda de implantes, banda de implantes, banda de implantes. Chama 3 vezes. Banda de implantes, banda de implantes, banda de implantes. E tudo que não permita que as nossas barras corram com facilidade, alegria e glória, a gente destrói e descria. Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povares, criações, bases e aléns. Se alguém puder colocar para mim lá no chat o processo aclarador, escrever lá para mim, certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtos, garotos, povares, criações, bases e aléns. É só isso que a gente tem que falar. Então, qualquer energia que a gente percebe no nosso dia, tudo que essa energia aí representa, pode e poc. Posso falar o pode POC funciona? Funciona também. Pode POC. Ou eu falo o anunciado aclarador inteiro. Certo e errado, bom e mal, pode POC. Todas as 100 curtos, garotos, povares, criações, bases e aléns. Pode POC. E às vezes a gente pode perceber uma energia, né? Percebe aí uma barreira entre você e o dinheiro. Ai, Kézia, parece uma muralha da China. Então vai lá, pode POC, pode POC, pode POC, pode POC, pode POC, pode POC, tudo que essa muralha é e representa, vamos agora destruir, descriar, dissipar, liberar, revogar, cancelar, anular, reincindir, denunciar agora, por favor. Um, dois, três, explode essa muralha. Um, dois, três, um, dois, três.
Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. O Pode-Poc é como se fosse uma marreta. Então, ele vai fractando as energias que, às vezes, viraram barreiras. Mas lembra de uma coisa, as barreiras, elas querem nos proteger de algo, não é verdade? O que a gente fez de tão sagrado, valioso, real e vital em andar por aí tão protegido? O Axis fala muito sobre isso, verdade? Um ser infinito precisa de proteção? Ou quanto a gente, quando a gente está conectado com a consciência, e a consciência é a energia da vida, né? A consciência cuida da gente também. Então, eu posso ser vulnerável, eu posso andar por aí peladona, energeticamente, porque a consciência também trabalha para mim, né? Então, todos os lugares, vidas, realidade, tempo, espaço, dimensão, que eu congelei, paralisei, igual uma criancinha que fica ali, precisando de proteção 24 horas por dia. Porque aí vem as barreiras para proteger a gente. O quanto você criou barreiras para te proteger do dinheiro, das rolas, dos homens, do vizinho, da sogra, do papagaio, do periquito, das entidades, da sogra. Minha sogra está em casa, gente. Tudo que essa energia aí representa, vamos destruir, descriar, desfalhar, liberar? Sim, certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cultos, garotos, povados, criações, bases e além. É uns 3 dias para eu entrar em sintonia com essa entidade dela, né? Como pode melhorar? E, e se não fosse ruim? E se as entidades, estou brincando aqui com a energia da minha sogra, mas assim, para a gente poder colocar isso na nossa vida prática, e se a entidade do outro não fosse uma coisa ruim? E se a gente pudesse receber de tudo? E se a gente pudesse, né, abraçar, dançar com todas essas energias? Porque assim como nós, as entidades também querem o quê? Alguma coisa, evoluir, aprender, às vezes só encher o saco, né? Então a gente precisa, interessante meu ponto de vista, aprender a ter ferramenta para a gente poder trabalhar, né? Então vamos lá, banda de implantes, banda de implantes, banda de implantes, todos os pontos de vista que a gente tem sobre todas as nossas limitações. Então, geralmente as limitações, elas estão nos protegendo de algo. E às vezes algumas limitações e barreiras são limitações, por exemplo, ancestrais. Eu, desde pequenininha, interessante ponto de vista, eu tenho dor de estômago, tenho um estômago sensível. E esse estômago muito sensível me protegeu de eu me tornar uma alcoólatra, por exemplo. Eu nunca pude beber, por mais que eu tinha vontade, que eu queria às vezes, né, ficar mais doida que o Batman, eu nunca pude. O meu estômago sempre me protegeu da minha própria estupidez e às vezes da estupidez do meu sistema. Então, na hora que eu percebo essas energias que estão querendo cuidar de mim, me proteger, eu falo, ok, estômago, você não precisa mais doer com tudo. Posso tomar um café em paz? Eu não vou me tornar aqui a próxima alcoólatra do meu sistema, tá tudo bem, né? E às vezes o que pode acontecer também uma dor de estômago crônica? Pode ser uma entidade ancestral. Talvez eu estou conectada aqui com meu bisavô. Que interessante ponto de vista, vamos supor que morreu de cirrose, né? Às vezes, o meu avô morreu, eu tinha 6 anos. Ele morreu de cirrose. E meu pai ficou muito mal. Então, quanto a gente entrou nessa paranoia já de salvar o avô, para o papai não ficar mal? Tudo que essa energia aí representa, vamos agora destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 100, cuidos, garotos, povados, criações, bases, aliás, o quanto aos 6 anos de idade, estou dando um exemplo para vocês aqui, tá? O quanto aos 6 anos de idade, eu tranquei os demoninhos do meu avô, as entidades do meu avô no meu corpo, para o meu avô sarar logo, para o meu pai poder brincar comigo, para o meu pai poder ficar feliz. Faz sentido? A criança faz essas asneiras. Então, todas as entidades que vocês trancaram no seu corpo, desde o ponto zero da criação, que está criando barreira, limitação, dor, doença, vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cuides, garotos, povados, criações, bases e além. Vamos trocar de pontos.
Né, Flavinha? Flavinha tinha umas entidades aí, né, Flavinha? Colocou até a mão na garganta, né? É, eu sei, tô vendo. A Flavinha tava com sintomas aí do pai, do tio, avô, sei lá, né? Afe Maria, a gente é muito louco, cara. Mas isso é a nossa criança que adora ser super-herói, né? Acho que devia ser proibido a gente mostrar para as crianças aqueles filminhos de super-herói. Que aí a gente assiste, tipo, Batman, Wolverine, Superman, Mulher Maravilha. Qual era o superpoder que vocês, de super-herói que vocês queriam ter quando criança? Eu queria voar, gente. Voar, ficar invisível, né? Voar. Queria ser a She-Ra. Adorava, achei aquela espada. Eu queria também, eu sempre amei dragões, também sempre amei dragões, né? Como pode melhorar? Aquele povo que Vamos nunca chega do desenho, como é o nome? Dos Reis dos Magos lá? Como que é? lá. Que Ah, ele nunca... Caverna dos Dragões, Isso, também era bom. Cavalo de Fogo, lembra? Eu gostava também do Cavalo de Fogo, Também era adorava. bom. Mas acho que o que eu mais gostava era Punk, a levada da breca. Adorava aquele desenho, entreguei minha idade agora. Alf, o é teimoso, gente, eu amava aquilo. Só nunca achou o pote de ouro, né? Tem que achar o pote de ouro, né? A Punk nunca achou. Como pode melhorar, né? Como pode melhorar? Você sabe que eu vi vou postar esse vídeo depois. A pessoa vai colocando várias coisas assim lindas da vida, né? A natureza, os animais, né? E ela fala: Deus, hoje eu vi você. Ai, esse vídeo é tão bonito. Vou postar ele hoje. Deus, eu vi você. E esse é o nosso pote de ouro. A hora que a terra, né? A terra ela tem essa frequência de, vamos lá, que energia, espaço, consciência, nós, nosso corpo, podemos ser a restauração da comunhão com a terra. Gratidão, Tati. Então, a Terra, ela tem essa frequência da mágica, do ouro, dos elementais da consciência. Sempre que você estiver aí, né, tipo zumbizinho, muito humano, tira o pé no põe o pé no chão, senta no chão. Gente, vocês têm a obrigação de sentar no chão, pelo amor de Deus, hein? Ai, Késia, tô entrevada, desentreva. Não perca o contato com o chão. Colocar o chakra básico sentado no chão, na terra, gente, é maravilhoso. E eu tive uma professora de yoga, ela falava: nunca perca o contato com o chão. Então, por exemplo, eu vou calçar tênis, eu sento no chão. Não sento na cama, eu sento no chão para calçar o tênis. Agacho, sento. Tem um exercício que é de. Ele é inclusive de yoga, deixa eu fazer para vocês, ó. E ele é cura de pai e mãe, viu? Deixa eu tentar fazer aqui para vocês verem, que ele é bem bizarro. Mas ele é um exercício que vocês começarem devagarzinho a fazer, vocês vão sentar, ó, estrala até a quinta geração da alma, né? E aí vocês vão abrir um pouquinho aqui, ó. Fica tentando abrir. Se não conseguir, não tem problema, mas com o tempo a gente vai criando essa mobilidade, né? Sentou, ó, estralou tudo. Sentou, e aí vocês vão fazer assim, ó. E olha para cima. Depois troca e olha para o outro lado. Esse é um exercício que eu faço todos os dias. E olha que legal, o chakra básico abre, eu estou abrindo o períneo aqui. Aqui, essa energia que entra pelo períneo é muita cura. É a energia que limpa o nosso chakra básico. Quem que é chakra básico? Pai e mãe. Acabei de fazer, estava fazendo agorinha lá na sala os alongamentos, tudinho. Não, eu adoro, gente. Alongamento é muito gostoso. É muito bom. E o tanto Posso que o corpo colocar fica lá no grupo? feliz? Posso colocar lá no grupo os Pode movimentos? sim, coloca lá, pode pôr. Daqui a pouco eu ponho lá para vocês verem. Eu acabei de fazer. Isso mesmo, parabéns. Vou fazer, meu braço esquerdo parece que vai cair. Direita é pai, Cibele. Esquerda é mãe. Direita é pai, lado direito é pai.
O meu Aí é o direito. ajuda a curar, ajuda mesmo, e a trazer flexibilidade, porque esse exercício ele fala o quê? Flexibilidade. Como é que eu tô olhando? Aí, qual hora que eu levanto o braço direito, trabalho pai, braço direito, esquerdo. E yoga, gente, isso é uma postura de yoga, é um asana, né? Ela limpa emoções. Então, são posturas que a gente aprende a fazer e sustentar a postura. O ideal é que a gente fique ali 1 minutinho, 2 minutinhos, né? Alguns yogis ficam 5 horas numa postura, mas você ficar 5 horas. Oh. Na Não medicina é? chinesa também tem exercício que a professora ensina a fazer, de batidinhas embaixo do braço, que limpa Ah, fígado, maravilhoso. Ativando tem os pontos de movimento, energia do corpo, chakras. são E é o chakras. que a gente está fazendo aqui na cabeça. Aí a gente faz os movimentos assim, tudinho, para poder ajustar o fígado, o rim, aí os movimentos de perna e braço. Aí de manhã cedo eu já ponho tudo para funcionar. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos botar essa cachola agora para funcionar. Vamos lá, criatividade, criando conexões, criando formas de vida. E é a mesma coisa com a barra, são 32 pontos na cabeça. Então, correr as nossas barras, a gente põe a nossa cachola para poder funcionar. A gente usa muito, né, nossa capacidade cerebral. A gente usa nem 10% da nossa capacidade cerebral. Então, tem um processo do Axis que chama cerebrocracia. Que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nossos corpos, podemos ser 90% da nossa capacidade cerebral. Inicialização, ativação, exponencialização de 90% da nossa capacidade cerebral. E tudo que não permita com que essa energia corra nos nossos corpos, a gente destrói, descria. Certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, curtes, garotos, povades, criações, bases e aléns. Gente, a gente tem capacidade no nosso corpo, a gente tem, sabe assim, tanta habilidade que a gente finge não ter, a gente vai se estupificando tanto. Qual o valor de ser um estúpido? Ai, porque eu tenho o ritmo dessa realidade, o ritmo do meu marido, o ritmo das professoras da escola, o ritmo, entende? Qual o valor? Qual o valor da gente ser um agradador? Aí tá aí você ficando pobre, gordinha, tudo travada, para poder ser mais um, para poder ter o que conversar. Como é que eu posso receber dos idiotas sem ter que me estupificar? Sem querer ficar parecida com eles. É que o nosso corpo tem essa habilidade de copiar, né? Então você tem que falar, corpo não copia. Não precisa, não se requer. A gente tem uma habilidade de ficar estúpido também, né? A mãe do Miquel tá aqui em casa, né? A gente, ele começou a mancar. Aí eu comecei a zoar, eu não dou conta, né? Falei, mamãezinha tá em casa, tá dando gojinho, né, amor? Aproveita que a mamãe vai embora, você vai começar a andar direito. Como pode melhorar? Aí eu falei, aproveita, mamãe. Tá mancando. Ai, tá dengoso. Ai, gente, comecei. Aí eu falei, ai, graças a Deus, a mãe dele tá aqui. Quer isso? Fica dengoso com a sua mãe. Cara, sua mãe foi embora, você volta pro normal. Ai, gente. Mas assim, dessa vez, né? Antes eu ficava com ódio mortal, queria dar na cara dele. Mas hoje eu falo assim, gente, como é bom a gente ter uma mãe também para dengar a gente, né? E, e se a gente também não faz isso de errado, as coisas estão ficando um pouquinho mais leve, né? Tô morrendo de saudade dos meus pais, morrendo. Quer dizer, morrendo não, pode ir POC, né? Como pode melhorar? Vamos lá, criatividade, criando conexões, criando formas de vida. E agora, torradeira do envelhecimento. Torradeira do envelhecimento. Aqui trabalha corpo, julgamento com o corpo. Quantos julgamentos a gente tem com os nossos corpos que não são reais? Não são reais, né? Que loucura. Quantos julgamentos a gente tem com o nosso corpo que não é real?
Tudo que tem embaixo disso e os eternos aléns conectados a isso, vamos destruir, descriar, espalhar, liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cuidos, garotos, covardes, criações, bases e aléns. Qual o valor de massacrar o seu corpo? Qual o valor de infernizar o seu corpo? De atormentar o seu corpo? Qual o valor de se julgar tanto? Gente, nada contrai mais a nossa vida do que julgar o próprio corpinho, sabia? Porque o auto-julgamento, ele é implante de maldade. O auto-julgamento, ela é a maldade, assim, a pior maldade que existe é o próprio auto-julgamento. Então, às vezes ele é mais mal do que eu xingar o outro, né? Porque a gente se amaldiçoar é horroroso, né, gente? Então, assim, todos os lugares que a gente ama ser a maldade no mundo, e como? Kézia, mas eu não faço nada. Não, mas você se agride, você se maltrata, você está sendo a maldade no mundo. Então, o que se requer para a partir de hoje, a gente olhar no espelho e fazer as pazes com o nosso corpo e a gente melhorar. Eu estava tomando agora chá de oliveira. Pode melhorar, né? E é isso. Fazendo um detox e o que mais é possível. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, nós, nossos corpos podemos ser a comunhão com nós mesmos. O comprimido deve ser melhor mesmo que o chá, né? Hum, ah, como pode melhorar? Tô cheia do chá. Comprei o seca-barriga, comprei o de oliveira. Olha os chazinhos. Eu adoro o chá, mas esse de oliveira é ruim. Mas ele é Aqui, muito bom. aqui é a Folha de farinha da oliva. felicidade. A farinha da felicidade. Ah, aquela farinha para mulheres, né? Aí tem colágeno, tem farinha de uva, farinha de ora pronobis, farinha de beterraba, maca Nossa, peruana. que legal! Junto. Nossa, e compra pronto assim essa farinha? Gostei. Diz que Você você tem que. vai na casa de produtos naturais, aí você compra 100 gramas de cada um, aí você põe um pote, aí você colocando na água, vai tomando todo dia de manhã. Tem psyllium, você está falando Nossa. aí que é a barriguinha, o psyllium ele funciona como se fosse um gel, que aí ele vai pegar todo o bolo fecal, aquilo que seu corpo não vai querer mais, e você vai no banheiro e não tem prisão de ventre. Gente, eu tomei esse chá de oliveira essa semana. Olha, eu falei que limpo, porque ele é para colesterol, ele é também, ele acelera o metabolismo, ele é um detox, ele é uma limpeza, né? Gente, eu fiquei chocada, porque ele soltou o intestino, né? Ele limpa. Gente, que loucura que é, que limpeza que é, na verdade, assim. Eu falei, credo, isso tudo estava dentro de mim. Porque, assim, o ideal seria o nosso intestino funcionar a cada refeição, né? Só que a É. gente, interessante ponto de vista, a gente acaba não comendo tão bem e não bebe tanta água. Então, assim, eu tenho dificuldade de tomar água, eu prefiro tomar chá. Mas é uma limpeza, gente. Eu achei muito interessante, assim, no caso, meu colesterol estava um pouco alterado. E eu comecei a tomar esse chazinho. Olha, eu fiquei impressionada, assim, sabe, com a limpeza que ele fez. Cardo mariano também é bom, viu, Pro? Cardo mariano, e dente de leão e alcachofra, que eu também estava, por causa que o nosso colesterol aumenta, por causa que o nosso estradiol abaixa o hormônio, por causa da menopausa. Aí o colesterol, ele não é o vilão, o colesterol, ele é o mocinho. Só que a gente tem 11 tipos, e um que oxida, que cria os meratomas, né? Que aí vai criando aquela gordura nas artérias. Mas aí, se É, você tomar o cardo mariano e se você tomar a alcachofra, você faz uma limpeza hepática. E eu estou estudando a suplementação, tem uma forma que se chama NAC. O NAC, ele evita a pneumonia e ele limpa o fígado também. Ele é maravilhoso. Depois eu que passo para legal. você. Ah, me manda esse daí, que esse aí eu Eu preciso dar uma limpada faço, no fígado. eu, bom dia, eu faço a limpeza do fígado vesícula. Ah, é maravilhoso. Eu fiz. É maravilhoso. Uma vez por ano, pelo menos, eu faço. Ai, Eu que faço. legal, viu? É Uma aula de maravilhoso. cuidar dos corpinhos, ó. E eu É. falei, a gente tem tudo essa medicina, né? Isso aqui que a gente está fazendo é um autocuidado também, porque assim, antes do trem chegar no corpo, a energia chega antes, na verdade.
Vamos lá agora, ó. Forma, estrutura, esperança e sonho, consciência, controle, barra ponte. Correr as barras, dar uns podpocs também, gente, é antes do chá. É antes a gente precisar tomar esse tanto de remédio aí. Porque se eu destruo, descrio as energias que estão grudando no meu corpo, e gruda muita nhaca no nosso corpo, é maravilhoso. Então, esse trabalho energético, ele é muito importante, assim. Mas aí, na hora que fisicaliza, o trabalho energético também funciona? Funciona. Mas a gente tem aí outros. Eu amo fitoterapia, adoro. E, e ajuda também, né? Então, vamos prevenir. Prevenir é melhor do que remediar, melhor que tomar chá. A professora Bora essa para os semana podcasts. ensinou para poder limpar mioma, viu? Hã? A professora essa semana ensinou para a gente poder limpar mioma. Ah, depois você me manda. Dá de mioma, problemas no útero, essas coisas assim. Ela também deu um fitoterápico bom. Ah, legal. Eu estava tomando eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Ah, é tanto trem, né? Então, mas depois eu te mando. E para tirar Pois dor é. das articulações também. Unha de gato, aí eu comprei, já estou tomando, melhorou muito. E às vezes eu falo aqui para vocês assim, o cortisol, a gente anda, o mundo anda muito estressado, essa correria, essa pressa, né? O que você quer para a gente destruir, descriar toda a pressa do mundo, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cuides, garotos, povades, criações, bases e aléns. O que se requer para a gente poder destruir, descriar toda a pressa do mundo, né? E, e no meu ponto de vista, ô Elisete, qualquer problema, né, nos órgãos femininos é o aceleramento do masculino, né? Porque o feminino ele é relaxamento e o masculino ele é ação. Então, mulheres que têm muito movimento igual eu, igual nós, a gente às vezes assim sobrecarrega os nossos órgãos femininos, né? Então, no meu interessante ponto de vista, qualquer problema nos órgãos femininos é essa hiperatividade do masculino. Então, assim, relaxamento é a grande cura. Só que, às vezes, por exemplo, eu estava morando num ambiente muito acelerado. O ambiente por si só, centro, né? Aquele tanto de carro passando, aquele tanto de energia, aquele tanto de entidade. Então, por mais que eu tentava meditar, por mais que eu estava tentando me desacelerar, o ambiente, a localização não permitia. Então, esse ano foi um ano que o meu corpo ficou muito estressado, porque sobe o cortisol, né? Porque mesmo. E a gente está captando sentimento, pensamento, emoção. A gente é como se fosse uma parabólicazinha. E às vezes, Assim, muitas vezes, a gente vai o quê? Transmutando tudo, limpando tudo, captando tudo, aquela esponja psíquica do universo, né? Então, o para lugar que. regular o cortisol, tem que fazer o amazing, aquele, que é olhar para o sol na hora que ele está nascendo e na hora que ele está morrendo. Maravilhoso. Bem legal. É Eu comecei, respirar, eu né, comecei a gente? fazer, é ótimo, quer dizer, dentro do possível, né? Porque às vezes eu não saio a tempo de olhar ele nascer. Eu faço tudo isso, mas se você mora no centro, vou te falar uma coisa para vocês: é muito difícil a gente regular nosso cortisol. Se você mora num ambiente estressado e acelerado, então fica a dica para vocês. Eu escolhi mudar e eu percebi, assim, menos de um mês que eu já estou morando na casa nova, eu já estou assim, o cortisol baixou, e aí eu estou tomando um monte de coisa também para poder dar fitoterápico, né? Gente, eu falei, não, acho que eu tô precisando de cortisol agora, eu tô precisando acelerar, tô precisando de uma semana em São Paulo. Baixou demais, sabe quando você fica... Baixou muito o cortisol. Cara, o Uhum. ambiente é muito louco, eu Não te percebi esquece isso que tu assim, está na pele. recebendo, não te esquece que tu está recebendo tratamento à distância, viu? Todos os dias. É verdade, como pode melhorar ainda mais, né? Então vamos lá, forma e estrutura, esperança e sonho, consciência, controle, barra ponte. Mas você tá perto de uma pessoa estressada? Qual é a chance de você ficar estressado? Qual é a chance da gente mudar a pessoa, tirar ela do estresse? A gente acaba, às vezes, porque assim, o denso, ele é mais denso, ele é grudento.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se contaminar com a energia do outro. Então, dica para vocês, né? Quem trabalha, por exemplo, fora escola, né, são ambientes que estressam muito a gente, né? E imagina sempre uma bola de luz opalescente. Aquela bola de luz parece uma bolinha de sabão, né? Imagina ao redor do seu corpo, da sua sala. Ajusta, vocês têm as mesas para poder ajustar o ambiente antes de chegar. Então, dá uns comandinhos. A hora que eu chegar nesse lugar, todas as entidades para fora do portão. Todas as entidades para fora do portão, para fora da minha sala. Eu sou a entidade dominante nessa sala de aula. Eu sou a entidade dominante nesse prédio, nesse condomínio. E na hora que eu sair, vocês podem fazer a festa. Porque também ficar limpando o tempo inteiro é meio maluco, né, Flavinha? Quem trabalha, às vezes, em ambiente muito lotado. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que ir a algum ambiente, eu falo, ó, vou ficar nesse ambiente por 1 hora, 2 horas, uma semana. Vocês não têm permissão para entrar. Toda a energia egóica, obsessora, controversa, extraversa, compulsiva, demoníaca, para fora do meu corpo, para fora da minha casa, para fora do meu universo, né? E elas não entram. Então, por exemplo, vai receber visita, estava cheio de visita em casa. Ó, as entidades lá fora. Não vou ficar, quer contrato espiritual, né? Não vou ficar perdendo, gastando minha energia, né? Um trem que vai voltar daqui a pouco para eles, né? E não é meu trabalho ficar facilitando a entidade, a família o tempo inteiro. Mas assim, ó, lá para fora. Mas aqui na minha casa não tem permissão para entrar. Energia egóica, obsessora, controversa, extraversa, compulsiva, demoníaca, satânica, não entra. Eles saíram lá para fora, gruda neles, chupa o sangue, faz o que vocês quiserem. Mas voltou para dentro da minha casa, não entra, né? Então, são regras, a gente precisa colocar ordem nesse galinheiro. Então, assim, é receber com ordem, né? Então, tem gente, assim como tem pessoas, tem entidades que adoram ficar só enchendo o saco, só quer pentelhar, só quer tumultuar. Vamos lá, alegria, tristeza, cura, corpo, sexualidade. A gente vai ter essa semana, então, uma semana inteira de troca-troca, das 8 às 9 da manhã. Quem Depois você põe sentir. esses aí pra gente no áudio? Hã? Depois você põe essa daí pra gente poder, no áudio, pra gente poder colocar aqui dentro de casa, no comércio. Põe não, vocês vão assistir, anotar Ah, e decorar. esquece. Ou escreve, anota, e na hora que a Tá. gente para escrever, a gente decora. É maravilhoso. Assiste, anota tudinho. E às vezes, por exemplo, assim, coloca um lembretezinho, por exemplo, assim, na porta da geladeira. Sabe aqueles post-it, gente? Coloca lá no banheiro, coloca na geladeira, pode POC. Tem uns processos que a gente tem que engajar mais. No caso, por exemplo, assim, para quem tem marido alcoólatra, né? Para quem às vezes porque essas entidades, assim, nossa, elas são muito densas, então elas deixam o ambiente lento, deixa assim, sabe? Então, quem manda aqui, eu sou a entidade dominante aqui. Vamos supor que eu tenho um marido alcoólatra, né? Ele é a entidade dominante ou ele é um fantoche de entidades? Ele é um fantoche, né? Ele está no comando ou ele está sendo usado por essas entidades? Então, assim, eu tenho que assumir o comando. E esse comando é um comando muito inteligente. Não entra aqui. Não vou ficar facilitando, porque ele vai sair, vai beber, né? E como é que eu posso matar mais rápido? 9, 14, 14, 9, a Rosita. Deixa eu matar esse estrupiço. Mas não é matar fisicamente, é matar aquilo que está matando o corpo dele. Mas Ele não pode sai ser que do ele barco, e daí traz as coisas tudo para dentro de casa. Eu sou reiki. não, não, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, vai mandando uns 9, 14, mas pode ser que ele escolha ir embora com as entidades. Ai, matei meu marido? Não, Não, você a vida matou. é de escolha, né? Eu quero só que ele se liberte disso. Então, mas talvez ele não quer se libertar disso. E Às aí, vezes, problema dele. Agora, em todos os lugares que você está escolhendo se desencarrilhar com ele, vamos destruir, descriar, para liberar? sim. Sim, certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, curtos, garotos, povados, criações, bases e aléns. Então eu falo, não é o que eu gostaria, mas ficar aqui também me fudendo, não vai ficar. Então ou você vai embora com essas entidades, ou, interessante ponto de vista, eu sou a liderança aqui, a líder de futuro, né?
9 e 14 é a energia da morte, é para poder matar aquilo que está matando, implantes, demônios, entidades, energias TECs, programações, glop, gloom, então assim, que são essas melecas que vão grudando na gente, sabe? Então a pessoa que está cheia de vícios, ela se tornou um fantoche de entidades. Então, assim, é ela que está brigando comigo? Não, você está brigando com a entidade. É ela que está me mandando para aquele lugar? Não, é a entidade. Então, assim, você vai ficar brigando com a entidade? Obrigado, hein? Ainda mais entidade, droga e álcool, como é que você fica? Eu estava na pracinha agora, saí com os Sirius e veio 3 cachorros para cima da gente, né? E esses cachorros moram num quiosquinho ali, eu já conheço as figuras. E esses cachorros, eles vão pegando as entidades dos moradores de rua, né? É cachorro de morador de rua. E como pode melhorar? Então, eles vão ficar até com aspecto de chupa-cabras, viu? Cachorro de morador de rua. Eles vão ficando até parecendo o Chuck, né? Porque os moradores de rua acabam se alimentando da energia dos cachorrinhos também, né? E vice-versa. E das entidades, é uma putaria. E aí, eu com os círios, né? Eu soltei os círios da coleira, joguei os círios, no que os círios saem correndo, os cachorros vêm para cima. Aí, na hora, gente, eu falei, vai virar uma. Aí eu olhei para os círios, lembrei da comunicação afetiva, falei, vem aqui com a mamãezinha. E aí comecei, tipo, aquela voz de, vem brincar, vamos pegar a bolinha, vem aqui, Círios, Círios. Tipo assim, não liga para esses otários, né? Tipo assim, vamos nos divertir. Gente, o Círios olhou os cachorros, e os cachorros, parecendo aquele chupacabra. Ele falava, tipo assim, eu não me misturo com essa gentalha. Achei tão engraçado que, tipo assim, eu falei, Sirius, não adianta, sei lá, latir, brigar. De novo, esses cachorros todo dia é o mesmo rolê. E eu falei, larga os cachorros latindo, eles não vão parar de latir, de encher o saco, porque, né? Mas assim, eu escolher me emaranhar com isso é problema meu. Aí eu falei, Sirius, é problema seu. Eu falei, vem aqui, vamos brincar com a mamãe, vamos jogar bolinha. E, gente, ele voltou bonitinho. Falei, ai, como a comunicação afetiva funciona, né, gente? Se eu grito, vem aqui. Ele vai assustar, ele vai sentir que eu tô com medo, e ele ia para cima dos cachorros. Ele é um gentleman, né, gente? Ele é um lord. Ele é mesmo. Uma outra vez a gente mudou para um condomínio chiquérrimo em Riviera, e o Sirius é uma porra louca, né? Literalmente, a gente entrou, a gente chegou no condomínio e falei, Sirius, e ele nunca tinha andado de elevador. Falei, você vai começar a andar de elevador, a gente vai entrar pela porta social do prédio, chiquérrima. Eu falei, você precisa se atualizar. Gente, eu lembro que eu postei um vídeo. Ele entrou no elevador, só faltou aquela gravata que assim, né? Tudo obedece o nosso comando de energia. E olha para você ver que interessante. Alguns ambientes, não chega ambiente que vocês entram, parece que a gente até abre o peito, a gente se apruma. Você está chegando numa festa de gala. Você não vai. Aliás, né? Dependendo da sua frequência, você não é nem convidado para uma festa chique. Não recebe nem o convite. Mas quando a gente está em determinados ambientes, a nossa postura muda. E agora a pergunta que não quer calar: o quanto a sua energia está desconvidando ou convidando o dinheiro? Bom dia. Então, preste atenção nesse lugar aonde a gente está desconvidando as energias sexuais generativas. Aonde a gente vai ficando tão chato, igual os cachorros. Por que os cachorros saíram lá do cu do sapo para ver encher o saco? Eu estava na pracinha. Os cachorros atravessaram a rua, mas é demônio. Quer encher o saco, quer infernizar. Quer, tipo, sabe, a confusão. Tem gente que arruma uma confusão para cada solução. Cuidado para você não ser essa pessoa. Gente raivosa, gente estressada, gente que está sempre assim, sabe, armada, né? Pessoas armadas é como se você tivesse mesmo com a armadura. Então, assim, é pesado. Imagina só você andar 24 horas por dia com a armadura. Do que ou quem você está se protegendo e para quê? Eu era uma pessoa que eu acho que eu tinha um implante, eu já fui templária em outras vidas, né? E templário adora demônio, brigar com demônio, né? Então, assim, nessa encarnação, eu percebi que eu ficava, assim, tentando consertar todo mundo. Chegava num boteco, ficava facilitando a entidade. Ia facilitar a entidade dos cachorros. Adianta eu facilitar a entidade daqueles cachorros? Entendeu? E, tipo assim, não é meu trabalho. Se, de repente, eu sinto que é algo que eu possa fazer,
Tipo, facilita isso. Eu facilito sem preguiça, eu não tenho preguiça. Mas, assim, tem coisa que eu não gasto mais a minha energia, a minha gostosura, com aquilo que não quer mudar. Em todos os lugares que vocês estão tentando curar os incuráveis. Em todos os lugares que vocês estão tentando curar é incurável. Não é gente, entenda uma coisa. Não cai uma folha da árvore sem Deus permitir. Não cai uma folha da árvore, não é verdade? Vocês estão me ouvindo? Por que que Deus permite alguns incuráveis? Por que que Deus permite algumas pessoas que nunca vão mudar? Por que que tem gente que não muda? Para a gente poder olhar para o resultado, para o que ela está plantando e para o que ela está colhendo. E eu olhar e falar, obrigado, basta, eu não quero isso. Eu não quero isso. Então, quando eu olho para algumas pessoas, eu falo, obrigado, mestre. Obrigado, professor, por me mostrar situações e lugares que eu não preciso chegar. E o que que levou essa pessoa, às vezes, naquele lugar? Intolerância, rigidez, sabe? Então, obrigado, não quero, não quero. Então, presta atenção nos frutos, nas atitudes. Todo mundo é professor e todo mundo é mestre. O Sirius olhou para os cachorrinhos hoje e falei: se você ficar enguiçando com todo mundo na rua, daqui a pouquinho você vai estar aí. Desse jeito aí, bom, louco, estressado. Falei: vamos brincar com a nossa bolinha aqui, vamos olhar para o amor. Combinado? E vamos lá, para a gente ir encerrando. Bondade, gratidão, paz e calma. Isso é quase um orgasmo. Ou talvez é o melhor que o orgasmo. Bondade, gratidão, os pontinhos abençoados. Bondade, gratidão, paz e calma. Todos os lugares que a gente está fazendo da nossa encarnação uma guerra. Todos os lugares que vocês já estão vivendo a Terceira Guerra Mundial, desde a hora que vocês nasceram. Vamos destruir, descriar, para liberar? Sim, certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cuides, garotos, povados, criações, base, eu penso assim, ó. O que está dentro está fora. Então, tudo que está acontecendo ao nosso redor é sintoma do que está dentro do meu coração. Com quem que vocês estão arrumando confusão 24 horas por dia? Que está sustentando Gaza? É com o marido, é com o filho, é com a sogra? Dá um passo para trás dessa confusão. Eu vou viver em paz com a minha consciência. A minha encarnação é sobre a minha história, não sobre a vida da minha sogra, não é sobre a vida do meu marido, não é sobre as escolhas dos meus filhos, não é sobre a Terceira Guerra Mundial, entende? Então, assim, a minha encarnação são sobre as minhas escolhas e como eu escolho olhar para tudo isso. Isso é um problema meu. Mas em todos os lugares que vocês estão tentando curar o incurável. Certo e errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100. Ai, curtos, garotos, povados, criações, base e aléns. Antigamente eu vi uma treta, eu estava lá no meio, tentando resolver. Fiquei 10 anos sem ir na casa da minha avó, porque eu entrei numa treta que não era minha. E detalhe, para proteger minha prima. A primeira vez que eu fui proteger minha prima, eu tenho uma cicatriz aqui. Eu já acho que eu devia ter 13 anos na escola. E aí, hoje, eu tenho 44, ela tem 45. Ela continua arrumando treta. Entende? E a última treta que eu fui entrar no meio dela, eu fiquei 10 anos sem poder ir na casa da minha avó. Então, para quê, cara? Minha prima vai deixar de arrumar confusão? Não. Eu que preciso parar de me intrometer em problemas que não são meus. E usar a energia para onde Deus me chama. E Deus não me chama para tudo, assim, no sentido de tipo assim, vamos salvar o mundo? Não, eu falo, uau, Deus, aonde eu posso contribuir hoje com a minha energia? E eu deixo ele me mostrar quais. E assim, eu também não corro de treta. E às vezes eu percebo, Deus fala, entra nessa briga aí, você entra. Eita, adoro. Adoro, a lampião aqui, que a Maria Bonita que habita dentro de mim, adora uma confusãozinha.
Mas, assim, hoje as tretas que eu entro são tretas, assim, que eu sinto no meu coração que eu preciso entrar. E eu entro sabendo que Deus está na minha cola, entende? Agora, entrar de gaiato no navio, basta. Basta. Entenda uma coisa, gente. Vamos lá, bondade, gratidão, paz e calma. Cuidado para você não ser tragado pelo universo do outro. Então, às vezes você está num trânsito, aí você vai lá, enfia a mão na buzina, o cara tá armado, o cara tá drogado. Às vezes você tá num bar, aí você vai defender sabe assim, cuidado, presta atenção para você não ser tragado pelo universo do outro. Por isso que a gente precisa sim controlar álcool e drogas. Porque depois de um tempo, gente, a gente é tragado para o universo do outro. Barras, isso, Rô? Barras? Vamos lá, bondade, gratidão, paz e calma. Porque assim, não adianta, né, Rô, eu ser boa para os outros, para minha vizinha, e ser ruim com o meu corpo. Eu saio de casa para descansar hoje, eu não saio de casa para arrumar treta. Mas eu falo porque eu era assim, eu chegava na praia, gente, eu entrava na confusão de todo mundo. Aliás, eu já era atraída pelaquele lugar da praia que ia ter uma treta. É como se eu fosse, sabe, caçador de fantasma? Eu era caçadora de demônios. Caçadora de tretas, todos os votos, contratos, pactos, juramentos, pactos de sangue, lealdade, fidelidade, juras, compromissos, aonde vocês se comprometeram a dizimar toda a estupidez do planeta Terra, aonde vocês prometeram acabar com todos os demônios do planeta Terra. Vamos destruir, descriar, despar, liberar? Sim, certo, errado, bom e mal, pode e poc, todas as 100, cultos, garotos, povares, criações, bases e aléns. Cada um tem o demônio que merece. E eu era desse jeito, eu ficava limpando, faxinando tudo, e aí ficava tudo torta. Então, fazer um curso de entidades, trabalhar com tudo isso, não é para a gente ficar a doméstica do universo, sabe? E até a doméstica ganha um salário, né? Eu tive uma amiga, nossa, foi que presente que ela foi. Que eu chegava nos barzinhos, eu começava a facilitar a entidade. Ela falou: Meu, se diverte com as entidades, larga a mão de ser louca. Isso é muito infantil. Muito infantil. E às vezes é uma energia assim, é mexer no lixo do outro. Por que que eu tenho que facilitar a entidade do meu vizinho? É você ir lá, pegar o lixo dele, abrir e ficar. Para que? Qual o valor de ficar mexendo no lixo do outro? E na hora que as entidades e demônios perceberem que você também respeita o campo deles, eu falo muito assim, às vezes eu vou em algum ambiente que eu sei que tem, né? Eu falo, mano, eu vou ficar aqui, vou passar por aqui, não tô aqui para arrumar confusão, ok? Então você na sua, eu na minha e todo mundo com algo em comum. Não tô aqui para arrumar confusão com ninguém. E vocês também, por favor, me facilitem no sentido assim, né? Não precisa. Agora, se eu sou aquela energia da treta, tem gente que é energia de treta. Aí você chegou na pracinha, os cachorros vêm pra cima, o demônio do outro, um te joga uma pedra, te cai uma bola, tipo, sabe assim? Basta. Quem gosta de treta tá procurando a morte, tá olhando pra morte. Que lugar é esse que você não tá recebendo convite pra festa de luxo? Convite pra andar de iate? Não tá jogando, entendeu? Não tá olhando pra vida, não tá recebendo convite gostoso. Não está recebendo convites generativos. Vamos lá. Atração magnética, repulsão de todas as energias sexuais generativas. E restauração de todas as energias sexuais generativas encarnadas. Todos os lugares vocês adoram ficar caçando defunto. O que você quer para a gente, assim, desistir de tudo que está morrendo? Isso é um processo muito legal. O que se requer para a gente desistir de tudo que está morrendo? Inclusive pai, mãe, filho, marido, papagaio, periquito, cachorro. Eu abro mão hoje de tudo que está morrendo. Porque o que está morrendo. E daí, aliás, né? Vai chegar a nossa hora também. Eu vi um vídeo hoje, um menininho. Ai, gente, dói, né? Criança me dói ainda. Ele devia ter ali uns 11 anos.
Pelo que eu entendi no vídeo, o pai morreu e ele sofreu um acidente de skate. E, e ele tá internado, né? Tipo, parece uma UTI e tal. Ele tá internado e ele começa a chorar e fala: Deus é muito lindo, mamãe. E aí ele começa a falar que tá indo morar com Deus, e ele começa a falar que tá vendo o pai dele. E aí ele fala: Papai, quanta saudade eu senti de você. Eu não vejo a hora de te encontrar de novo. 11, 12 anos. Não é fácil para nós, mãe, né? Ver o nosso filho seguindo o pai na morte, ver os nossos filhos, enfim, querendo ir embora, tão novinho. Então, e às vezes a gente está nessa energia, né? Essa compulsão de olhar para a treta e para a morte, né? Então, assim, filho, você vai ver seu pai daqui a pouquinho, não precisa ter pressa. Eu, se fosse aquela mamãe, eu ia falar, realmente seu pai é lindo, Deus é maravilhoso, mas vamos aprender a gostar da vida? Vamos aprender a olhar para a vida? Você vai ver seu papai daqui a pouco. A gente vai daqui a pouco estar nos braços do pai, da mãe, da avó, do papagaio, do periquito. Para de querer acelerar o processo. A nossa vida aqui, ela é finita, ela não é infinita. Aqui na Terra a gente está só de passagem. Então, para de querer acelerar muitas vezes processos de destruição e morte. Só que eu preciso entender disso para que eu possa ajudar os meus filhos, né? A quando eles entrarem nesse processo, ou quando eu entrar nesse processo, eu conseguir sair. Porque a gente vai entrar nesse processo de seguir os nossos ancestrais na morte. Combinado? Aí eu quero compartilhar, até tirei um print aqui hoje do meu professor de constelação. Deixa eu mandar para vocês aqui, ó. Confiar no destino é um movimento de vida. Confiar no destino é um movimento de vida. Olha que frase bonita. Confiar no destino é um movimento de vida. Tudo professor do Instituto Hellinger. Esses caras são muito fodidos nas constelações familiares. Confiar no destino é um movimento de vida. Confiar na vida. Então, quando eu confio na vida, quando eu me jogo na vida com consciência, quando eu solto meus filhos para a vida, né? E às vezes a gente não está aceitando, André, o destino do outro. O Tomás está com a namoradinha, né? Vamos trocar aqui os pontos. Vamos lá. Tempo, espaço, comunicação. Aí ontem, mãe, vou para a praia. Tipo assim, né? Aí ele me mostrou 3 namoradinhas. Mãe, o que você acha das minhas namoradinhas? Aí eu já com a energia, de 0 a 100 eu conto essa contribuição, de 0 a 100 eu conto essa contribuição. Aí adivinha qual que ele quer? Aqui é menos contribuição. Aí eu olhei e a avó olhou para a namorada, para a menina. E é a que ele mais gostou. Aí me vinha assim, 30% de contribuição, mas beleza, ele vai ter que se estrupiar, né? Aí, quando foi ontem, ele ia encontrar os amigos e essa que não era muito contribuição. Ai, gente, como pode melhorar? Aí a gente foi deixar eles na praia e tal. Aí eu assim, nossa, eu queria ver a cara dela. Eles desceram na praia e nisso, Micael, então eu vou parar aqui. E aí, tipo assim, vai lá e dá uma olhadinha. A gente, mãe é terrível, né? Nossa, como a gente é terrível. Aí desceu eu, minha sogra e a Cleo, gente. A gente subiu naquela casinha do bombeiro e eles no mar, né? E a gente ficou, tipo assim, olhando. Falou, gente, que absurdo. Mas, todo mundo começou a entrar no mar. Aí minha sogra, eu vou lá. Se o Tomás entrar no mar, eu vou lá tirar ele. Eu falei, não, vamos embora. Eu falei, vamos embora agora, vai. Cleo, e tipo, eu falei, vamos pro carro e deixa os meninos se divertirem. Isso é um movimento de confiar na vida. É fácil? Não é. Agora eu sou sogra também, gente. Aí eu fiquei olhando ela, a menina bonitona, e aí eu falei, te abençoo, fica com Deus, abençoo todos vocês. Aí conectei na hora com Iemanjá, falei, cuida dos meus bebês, do meu tesouro, dos meus tesouros, cuida dessas crianças, né? Eu falei, vamos embora, porque isso é um ato de confiar na vida. Agora, muitas mães, além de não deixar ir, ou ia ficar ali vigiando, monitorando. Isso é confiar na vida? Então, o confiar na vida me conecta com quem, gente? Com a morte, cacete? Não.
O confiar na vida me conecta com a vida. Eu quero que vocês saiam com essa informação hoje. Confiar na vida, anota aí, confiar na vida me conecta com a vida. Kézia, eu não consigo confiar na vida. Você está conectado com quem? Com a morte. E tipo assim, o não confiar na vida vai te proteger ou vai piorar a sua situação? O que que a gente atrai? Aquilo que a gente tem medo. A gente atrai o que sai do nosso coração. Então, e o que que eu posso falar? Eu ainda tenho medo, eu ainda me preocupo com os meus filhos na água, mas eu aprendo a confiar na vida. Eu estou aprendendo a me conectar com a vida, a confiar na vida. Entende? Deu para entender? Então vamos lá, tempo, espaço, comunicação. Eu aprendo a confiar na vida. Eu aprendo a confiar e confiar na vida. Ai, Kézia, o que é confiar na vida? Agora chupa essa uva. Confiar nos pais. Kézia, como que eu vou confiar no meu pai? Não é algo que você consegue, às vezes, escrever. Tipo assim, colocar. A constelação fala que o melhor não pode ser dito, tá? Então, hoje, eu olho para os meus pais e falo, eu confio em vocês. E no que vocês estão escolhendo? Eu confio em você e no que você está escolhendo. Ai, me veio uma consciência aqui agora. O Miquel machucou o pé, né? E a gente tem que levar ele para São Paulo. Ele vai embora, o Raul vai embora. Quando a gente machuca o pé, é algo que a gente não está dando conta de fazer. Sabe aquele movimento que você não está dando conta de fazer? De ir para a vida. Eu fiquei perguntando qual é o movimento que o Miquel não está dando conta de fazer, né? E sábado a gente tem que despachar o Raulzinho de novo. Como pode melhorar? Ai, gente, tem uns movimentos que é difícil, né? Vontade de chutar o balde? Pode ser também. Ai, que delícia. E quando quebra o braço? Então, tem que. Geralmente o braço fala sobre autoridade, assim. O que eu já estudei sobre braço, me dá muita tendinite no braço, e o braço, ele fala muito sobre controle, né? Então, eu tô pegando tudo aqui, eu controlo no meu tempo, no meu ritmo. A sogra quebrou o braço, né? Às vezes me vem a pessoa meio sargento, meio coronel, assim, sabe? Meio militar. Então, soltar o controle. Tendinite é sobre soltar o controle, né? Vamos lá, tempo, espaço e comunicação. E aí a gente tem que aprender, ok, eu solto o meu filho, eu solto o controle com amor e com respeito e com gratidão. Eu aprendo a soltar o controle com respeito e com gratidão. Eu solto os meus filhos para o mundo com respeito e com gratidão, né? Não é fácil a gente soltar, né? Eu sou muito apegada. Como pode melhorar? E vamos lá agora, reestruturação de corpos. Gente, amanhã tem aula, a gente vai ter aula de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Para vocês fazerem a inscrição hoje é R$ 53. Quem fizer a inscrição já para o Passe Livre de agosto ganha esse workshop, né? Essa vivência dessa semana. Passe Livre de agosto, o que que tem? Ah, vocês me mandam, me chama que eu mando a programação, mas a gente volta com conexão afro, tem troca de barras, tem processo corporal em agosto, tem constelação, tem mentoria de negócio. Provavelmente a gente continua com o Clube do Livro. Tem muitas coisas legais em agosto, tá bom? A gente vai trabalhar muito a autoestima em agosto, porque o Sol está em Leão, então essa é a temática de agosto, é a autoestima. Vamos falar de autoestima, vamos dar aí um cuidar do nosso corpinho, cuidar da juba. Tô doida para cortar o cabelo. Então nós vamos trabalhar bastante autoestima em agosto, tá bom? Então, o passe livre de agosto, o valor é R$ 111. E aí vocês ganham esse workshop. Ou, Kézia, quero comprar só workshop. 53.
A Jaque vai cortar o cabelo também? Tá bonito, Jaque, tá parecendo uma leoa. A hora que você entrou aí, tá parecendo uma leoa aí. Qual Jaque? Qual Jaque que falou que vai cortar o cabelo? Tem duas Jaques hoje aqui? Você vai cortar, Jaque? A outra Jaque, a... Vamos lá, reestruturação de corpo, círculo de manifestação. Gente, a gente está com 3 planetas retrógrados, né? Mercúrio retrógrado, Netuno e Saturno retrógrados. Então é um mês assim para a gente boiar. É um mês assim, sobe na pranchinha da consciência, surfa essa onda. Não é para a gente também ficar paralisado, esperando passar, porque, por exemplo, Saturno acho que fica 4 meses, né? Vamos lá, túnel do tempo e espaço e coroa Mister. Então, assim, mas também não dá para querer acelerar. E, inclusive, assim, no meu interessante ponto de vista, qual é o processo? Vamos desacelerar o fim do mundo? Então, 3 planetas retrógrados, eu não sei vocês, mas assim, você fica meio. A gente fica meio banana, assim, meio mole, sabe? Eu não, ontem eu estava bem. Gente, que energia louca é essa, né? Mas eu percebi, ok, isso é para desacelerar o fim do mundo, fala para o seu corpo. 3 planetas retrógrados é para desacelerar o fim do mundo. Não é para matar você, não é para desacelerar você. Talvez você também está num processo de destruição aí, né? Então, ela vai desacelerar esses processos É, de discussão, então, assim, onde está faltando consciência. Então, coloca a mão na consciência, percebe aonde você precisa desacelerar e aonde você precisa colocar movimento, porque não são movimentos para você ficar paralisado. Combinado? é, as linhas de tempo estão se separando mais, a da terceira dimensão e a da quinta. E Ai, que isso delícia. também tem a ver, ou seja, está próximo da definição. Ah, com certeza. Esses anos agora. E sabe o que que eu percebo que vocês não estão entendendo? Pegadinha do malandro. Porque, assim, o que que vai. A gente está num processo de separação do joio do trigo mesmo, né? Então, assim, e nós temos que sustentar essas frequências de quinta dimensão, se manter no amor, se manter com esperança. Então, eu estou chamando essa semana de restauração da esperança, né? Porque se você entra nessas frequências de destruição e morte, a gente vai ver muito disso o tempo inteiro nas redes sociais e em todos os lugares, né? Você baixa a sua frequência, então tenha inteligência com o que você consome, com o que você sustenta, os lugares que você está frequentando, os assuntos que você coloca na mesa, porque tudo isso é nutrição. Então, a quinta dimensão já está aqui. Então, já existe gente criando dinheiro com facilidade, já existem gente curtindo, vivendo a vida, né? E como é que eu cognizo isso mais rápido? Soltando as frequências de 3D, apego, raiva, ódio, vingança, politicagem, entrar nessas merdas, gente, de política, né? Tipo, não que a gente não tenha que não, não dá para a gente não saber de tudo, mas toma cuidado para não tomar partido, porque isso é Matrix, é todo mundo igual. É Sai um dualidade. presidente, é tudo igual, não muda nenhum, entendeu? Não muda. Depois de uma certa frequência ali, ser abduzido ali pela Matrix, acabou. Então, assim, não tem o menos pior ou mais melhor, não existe isso, não tem. Então, assim, só que isso baixa a nossa frequência. Na hora que você toma partido, eu sou do partido da Flavinha. Para onde a Flavinha vai, eu vou atrás. É isso que vocês estão fazendo quando vocês tomam partido. Então, o ideal, não tomem partido, né? A gente está na hora, assim, da gente realmente viver o nosso sistema. E a gente está caminhando para um movimento também, não é o governo que define a minha vida. Não são as pessoas que... Eu sou a governante da minha vida, entende? É autorresponsabilidade 24D. 24 horas por dia eu assumindo a responsabilidade de criar o mundo que eu quero viver. Círculo de manifestação, que mundo eu quero viver.
E já existem pessoas hoje que vivem essas realidades paralelas. Hoje, graças à consciência que eu fui desenvolvendo e investindo, eu consigo viver muito alienada do planeta, das coisas que estão acontecendo no mundo. Tá tudo pegando fogo, eu vou para a praia agora. Eu consigo montar meu horário, eu consigo. Então, assim, percebe a gente já assumir na liderança da vida? Tenho meus desafios? Tem, claro que eu tenho. Mas é muito mais de boa do que a galera que ainda vive condicionado na Matrix. E outra, vou brigar com a Matrix? De jeito nenhum. A Matrix funciona para um monte de gente. Tem gente que não quer ser líder, liderar dá trabalho, não é verdade? Liderar dá muito trabalho, adultecer dá trabalho. Só que eu prefiro liderar, me liderar. Eu não estou liderando vocês, eu estou me liderando. E quem quiser que venha, né? Eu falo que eu me convido para essa quinta dimensão o tempo inteiro, para uma vida mais gostosa, para uma vida mais leve, para relacionamentos mais saudáveis. Eu quero isso, eu escolho isso. E quem quiser que venha atrás, quem não quiser, quem não der conta, também está tudo bem, porque às vezes o quanto a gente para tentar trazer o outro para o nosso universo. E nós estamos num momento de não parar. Sabe aquela frase assim, você está atravessando o inferno? Para não. É. Se você não quer, não atrapalha, né? Sabe os retardatários? Bem Lembra da assim. Fórmula 1, os retardatários? Então, Aham. assim, a gente está no momento, é o seu movimento. Talvez a gente precise aprender a ser um pouquinho egoísta no sentido assim, eu já te chamei tantas vezes, Jaque, por que que você nunca veio? Agora eu não posso parar para puxar você, entende? Assim, esse novo mundo não é para todo mundo. E não que ele não possa ser para todo mundo, mas tem pessoas que não acreditam nele. Eu sempre acreditei, né? Quem já leu Telos? Leiam Telos. E ler Telos sobe frequência, muda a frequência da gente. Então, assim, eu sempre acreditei nesse mundo novo, sempre acreditei nesses portais, sempre foi algo que fez muito sentido para mim. Mas, assim, faz sentido para o Raul? Não faz. Não faz sentido para um monte de gente, tá tudo bem. Eu vou para Telos, eu vou para esse lugar que eu acredito. E quem não acredita, tá tudo bem, né? E vai, aí cada um vai para Uhum. a sua consciência, entende? Vai para o inferno, vai para a cadeia, vai morar na praia, vai morar em Maldivas. Isso é frequência. Cada um vai para a sua frequência, a frequência que escolhe dar conta de sustentar. Não é fácil, não é fácil, mas depende das nossas escolhas. Eu estava com meu irmão aqui esses dias, ele bebe pra cacete, é o cover do Zé Pilintra. E eu bebi 2 dias. E aí eu falei, acabou, não vou beber mais, chega, não vou, né? Eu queria, mas eu não bebi. Fui fazer meu esporte, fui fazer minha atividade física. Falei, eu não posso baixar tanto a minha frequência assim. 2 dias já baixei mais que o suficiente. Então, assim, qual a escolha que você escolhe dar conta de sustentar? Isso é ser adulto. Então, nós precisamos controlar as nossas escolhas. Telos com 2 L's. Telos com 2 L's, é. Aí tem a trilogia de Telos, é maravilhoso. Gente, precisa encerrar. A gente tem uma constelação agora, mas eu acho que vai ser individual. Amanhã às 8 a gente volta. Gratidão. Bate aqui no timo, pede para o corpinho atualizar. Quem sentir, vem, né? Tinha a primeira fase do Clube do Telos, a gente gravou, acho que foi o primeiro livro. Mas tem a trilogia, tem os 3, foi bem legal. A gente fez uma fase dele. Pede para o seu corpo atualizar, a quinta dimensão. E o que você quer para a gente poder sustentar, para que você sustente essa quinta dimensão e cada vez por mais tempo dentro de você. Tá bom? Então, gratidão a Bom, todo mundo e vejo vocês amanhã às 8. Façam a inscrição. Me chama o Tomás. Depois do meio-dia, o Tomás responde. Não, hoje ele vai na academia. Depois do meio-dia. Um beijo, gente. Gratidão. Até amanhã. Tchau, 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 tchau.